Desde os primórdios da consciência, a humanidade olha para as estrelas e pondera os mistérios da existência. Essa ânsia por significado, por algo além do tangível, se manifestou de inúmeras formas em diferentes culturas ao longo da história. Esse desejo inato de se conectar com o transcendente encontra expressão em duas práticas profundas: a oração e a crença em milagres. A oração, em sua essência, é um diálogo com o divino, um apelo sincero ou uma oferta de gratidão direcionada às forças invisíveis que governam nosso mundo. Os milagres, por outro lado, são eventos extraordinários que desafiam as leis da natureza, frequentemente atribuídos à intervenção de um poder superior. Nosso foco será o Brasil, uma terra onde a espiritualidade está profundamente entrelaçada com o tecido da sociedade. A oração é tão antiga quanto a própria humanidade. É uma linguagem universal que transcende barreiras culturais e linguísticas, uma expressão sincera de nossos anseios, medos e aspirações mais profundas. Em sua essência, a oração é uma conversa com o divino, seja como for que o concebamos. É um reconhecimento de um poder além da nossa compreensão, uma força que pode oferecer consolo, orientação e força. Algumas orações são pedidos de ajuda em momentos de necessidade, expressões de desespero diante dos desafios inevitáveis da vida. Independentemente de sua forma ou propósito, a oração é um ato de fé. Os milagres cativam a imaginação humana desde tempos imemoriais. Esses eventos inexplicáveis, desafiando as leis da natureza como as entendemos, sugerem um reino além da nossa compreensão. Um reino onde o impossível pode acontecer. Em diferentes culturas e ao longo da história, os milagres foram vistos como manifestações do poder divino, vislumbres do extraordinário. Alguns são dramáticos e inspiradores, como a abertura de um mar ou a cura repentina de uma doença debilitante. Outros são mais silenciosos, ocorrências mais pessoais, um golpe de sorte inesperado, uma sensação de intervenção divina em um momento crítico. A crença em milagres está frequentemente entrelaçada com a fé. O impulso de orar está profundamente enraizado na psique humana. Evidências de rituais de oração podem ser encontradas nas primeiras civilizações, sugerindo que o desejo de se conectar com o divino é tão antigo quanto a própria humanidade. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, as pessoas ofereciam orações e sacrifícios a um panteão de deuses e deusas, buscando seu favor e proteção. Os egípcios também desenvolveram elaborados rituais de oração, acreditando que seus faraós eram intermediários entre os reinos humano e divino. Os antigos gregos e romanos também tinham ricas tradições de oração, honrando uma gama diversificada de deuses e deusas. Assim como a oração transcende fronteiras culturais, a crença em milagres também. Em todo o mundo, diversas culturas reconheceram e reverenciaram eventos extraordinários como manifestações do sagrado. No hinduísmo, por exemplo, os milagres são frequentemente atribuídos aos avatares, seres divinos que descem à Terra em várias formas. A tradição budista relata inúmeros milagres realizados pelo próprio Buda, demonstrando sua iluminação e compaixão. As culturas indígenas ao redor do mundo possuem ricas histórias orais repletas de contos de eventos milagrosos. Embora as manifestações específicas de milagres possam variar entre as culturas, a crença subjacente permanece consistente. O Brasil, uma terra de cores vibrantes, ritmos pulsantes e profunda espiritualidade, é uma prova da busca humana duradoura por significado e conexão com o divino.
A paisagem espiritual da nação é tão diversa quanto sua geografia. Uma tapeçaria tecida a partir de crenças indígenas, tradições africanas e catolicismo europeu. Desde a chegada dos portugueses no século XVI, o catolicismo desempenha um papel dominante na sociedade brasileira. No entanto, sob a superfície dessa fé dominante, encontra-se uma rica corrente subterrânea de sincretismo, uma mistura de crenças e práticas que reflete a herança cultural única do Brasil. As religiões africanas, trazidas durante a era da escravidão, deixaram uma marca indelével na espiritualidade brasileira, fundindo-se ao catolicismo para criar novas formas vibrantes de culto, como o candomblé e a umbanda. Essa confluência de crenças criou uma espiritualidade unicamente brasileira, tolerante, inclusiva e profundamente enraizada no tecido da vida cotidiana. A oração no Brasil é tão diversa quanto a paisagem espiritual da nação, variando de antigos rituais indígenas a expressões modernas de fé. Para as comunidades indígenas, a oração está frequentemente entrelaçada com a natureza, com xamãs e curandeiros atuando como intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual. Com a chegada do catolicismo, as formas europeias de oração se enraizaram, tornando-se profundamente arraigadas na cultura brasileira. O rosário, com suas orações e meditações repetitivas, fornece consolo e conforto a milhões. No entanto, a oração no Brasil transcende os limites da religião formal. Seja em grandes catedrais ou em lares humildes, a oração serve como um elo com o divino, uma fonte de força, esperança e consolo em um mundo frequentemente caracterizado pela incerteza. O folclore brasileiro está repleto de contos de milagres, refletindo a crença profundamente arraigada da nação na intervenção do divino na vida cotidiana. Uma história popular conta a história de um pobre pescador que, após dias de trabalho infrutífero, lança sua rede uma última vez e puxa uma estátua de Nossa Senhora Aparecida. Essa pesca milagrosa não só lhe trouxe fortuna, mas também estabeleceu Aparecida como um local de peregrinação e um símbolo de esperança para milhões. Outras histórias relatam as curas milagrosas atribuídas ao padre Cícero Romão Batista, um padre controverso reverenciado como santo por muitos no Nordeste do Brasil. Esses contos, embora frequentemente misturando fato e ficção, destacam a crença brasileira no poder da fé e na possibilidade de intervenção divina. Nos últimos anos, tem havido um movimento crescente dentro das comunidades religiosas brasileiras, particularmente entre grupos católicos e protestantes, para abordar questões de justiça social. Inspirados pela teologia da libertação, que enfatiza o papel da Igreja na luta pelos pobres e oprimidos, esses grupos estão trabalhando para combater a pobreza, a desigualdade e a injustiça racial. Eles estão ativamente envolvidos na organização comunitária, trabalho de advocacy e prestação de serviços sociais a comunidades marginalizadas. Essa interseção de fé e ação social destaca o papel em evolução da religião na sociedade brasileira. Representa uma fusão de fé e ação, demonstrando que a verdadeira espiritualidade abrange não apenas a piedade pessoal, mas também o compromisso de criar um mundo mais justo e compassivo. À medida que nossa jornada pelas origens e impacto da oração e dos milagres no Brasil chega ao fim, ficamos com um profundo senso do poder duradouro do espírito humano. Dos antigos rituais indígenas ao sincretismo vibrante das tradições afro-brasileiras, da grandeza das catedrais católicas aos sussurros íntimos da oração pessoal, o Brasil é uma prova do fio inquebrável da crença que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. A oração e os milagres, em suas várias formas, oferecem consolo, esperança
e um senso de propósito em um mundo frequentemente caracterizado pela incerteza e mudança. No Brasil, essa ânsia encontra expressão em uma vibrante tapeçaria de crenças, cada uma contribuindo para uma espiritualidade unicamente brasileira, que é profundamente pessoal e profundamente comunitária. À medida que o Brasil continua a evoluir e enfrentar os desafios do século XXI, sua rica herança espiritual, sem dúvida, continuará a moldar sua identidade, fornecendo uma fonte de força, resiliência e esperança para as gerações vindouras. Por favor, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo inspirador.